Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui fazendo sinais e conferindo o quinto episódio da segunda temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então ao final da primeira metade aqui desta segunda temporada da série e podemos já concluir que até agora não temos lá grandes coisas. Claro que semana passada tivemos um episódio que eu posso considerar completamente acima da média de toda a Era de Latão. Eu já comentei no vídeo passado, não preciso dizer aqui novamente. Sim, foi uma experiência muito interessante que eu gostaria que se repetisse sempre nos próximos episódios, mas eis que chegou o próximo e a gente pode perceber que tudo voltou àquela rotina de sempre, porque tivemos, finalmente, todo mundo estava esperando, né? O episódio cômico da temporada. Pois é, aliás vai ter outro, né? Porque a gente vai ter a participação lá da turminha de Lower Decks, em breve. Mas fazer o quê, né? Eu até pensava que este seria o episódio cômico, mas não, tivemos outro, dedicado exclusivamente ao personagem super cômico, que é Spock. Na verdade, a gente percebeu nos 4 primeiros episódios que a participação do Spock sempre diminuta, claro, necessariamente não precisa aparecer em todos, né? Assim como também o próprio Pike, né? Eu sempre reclamo que o Pike não protagoniza a própria série, né? Mas, ok. Só que a gente percebeu facilmente que Spock foi reduzido a um personagem cômico em vários momentos dos 3 episódios anteriores, dos 4 anteriores, né? E dito e feito, né? Eles dedicaram o episódio a ele, o primeiro da temporada, focado em histórias para Spock, e o que eles fazem? Oferecem pra gente apenas comicidade pura e exagerada. Na verdade, esse episódio ele fica oscilando entre interessante, funcional, em termos de fazer graça, né? E numa parte que aí ele começa a pender para ou desequilibrar a balança, fazendo com que a gente tenha a sensação de quase, caramba, que coisa ridícula que está sendo colocada aqui pra gente. Exatamente. E vamos combinar, né? De maneira já direta, sem ficar enrolando. Mais uma vez, as figuras masculinas são depreciadas, aniquiladas. Como? Não, você deve estar equivocado. Isso não está acontecendo nesse episódio. Claro que tá, gente. Olha só o que fizeram com o pai do Spock. Que figura ridícula, patética. A típica representação de homem detonado por escritores que gostam de dizer que as mulheres precisam ser empoderadas. Para tal, necessariamente precisam rebaixar os homens, torná-los estúpidos, babacas, verdadeiros idiotas. E não é essa a definição exata do pai do Spock aqui nesse episódio. Ele é completamente, caramba, ele é pisado em cima, dá uma torcidinha ainda, né? Que nem que se faz com barata. Cara, não dá. Quando chegou nesse ponto do episódio, pra mim, realmente, eu considerei que tudo tinha virado uma bela de uma porcaria. Ainda que, na oscilação que ele estava fazendo, ficava interessante, às vezes ficava engraçadinho em alguns momentos, mas depois, claro, você acorda, né? Você fala, não, meu Deus, só as mulheres aqui estão participativas. Quer dizer, até é difícil as mulheres não serem participativas aqui nesse episódio ou qualquer outro da própria série, porque as mulheres elas são maiorias no elenco principal que eu digo. Então, e a Peleia nem apareceu, né? Mas apareceu a mãe do Spock para substituir, né? E lembram, né? Uma coisa que já ficou bem vendida lá no primeiro episódio, que as duas, Peleia e a mãe do Spock, elas se conhecem de longa data. Eu até brinquei, né? Vai daí que a gente vai acabar descobrindo que Peleia é a verdadeira mãe do Spock, né? Não Sarek, né? Enfim, mas eu pensei que quando viesse realmente o episódio dedicado ao Spock, a relação justamente da engenheira com a família do Spock seria, né, colocada à baila, mas não, inclusive ela nem participou do episódio. E o episódio, ele também, claro, esculacha com a própria figura do Spock, naquela coisa da emotividade exagerada que eles estão colocando aqui para ele nessa série. Sim, o Spock ele já teve seus momentos de, digamos, intensidade emocional em vários outros episódios. Não é uma coisa que você fala, não, isso é um absurdo acontecer. É possível, só que o tratamento dado aqui foi exageradamente cômico. Basta a gente fazer um exercício de como seria esta proposta aqui dessa semana numa pegada um pouco mais séria. Quão interessante seria a discussão do que é o Spock, esse ser dividido, meio humano, meio vulcano,
numa possibilidade deste contexto ter sido apresentado de maneira sem querer fazer gracinha o tempo todo. Seria muito interessante. Por exemplo, o próprio pai dele estaria numa condição que poderia perceber, ou a própria mãe que perceberia que ele está num estado... Agora que eu falei errado, né? O pai que foi aqui, o homem vulcano que foi massacrado, não foi, claro, o pai do Spock, foi o pai de T'Pring, né? Obviamente, mas da relação entre os dois poderia surgir alguma coisa de questionamento do que é ser vulcano. Claro, se faz isso um pouquinho lá no finalzinho do episódio, mas tudo é churumela, tudo naquela questão lá da tradição vulcana, que é interessante, claro. É sempre muito bem-vindo esses comportamentos culturais que a gente acaba descobrindo de uma cultura ou outra, nas diversas espécies que todas as séries da franquia já visitaram. Isso é sempre muito acolhedor, digamos assim. A gente gosta de ver isso. E vemos um pouquinho da cultura vulcana, por que não? Não tem problema. Mas também ficou só nisso. É fácil resumir esse episódio de uma maneira super rápida, né? Spock mais a Chapel vão numa missão, eles acabam acidentados, eles são consertados por uma entidade alienígena, mas de maneira errada, que é o que a gente ficou sabendo. E acabou. Gera um problema para Spock, agora ele é apenas humano. E a história praticamente acaba, né? Porque você só precisa resolver esse problema e, claro, ao mesmo tempo que tem a questão ali do uma espécie de cerimônia, meio noivado também, uma confirmação de noivado, né? A gente pode considerar ali da cultura vulcana para os dois pombinhos, né? Não tem muita história, na verdade, esse episódio. Ela é uma grande enrolação de linguiça também, o tempo todo. E a gente pode analisar. É interessante essa relação do Spock para com a Chapel, essa reciprocidade. E, na verdade, esse episódio aqui, meio que ele patina algo que já foi vendido. Eles já se gostavam de fato, né? Isso aqui foi só uma reafirmação, ou talvez uma oficialização. As próprias amigas ali da Chapel, né, quando estavam lá conversando com a entidade cósmica lá, falavam: "Bom, amiga, abre o jogo, você gosta dele", né? E basicamente a proposta do episódio é essa, né? Tipo, ô personagem, fala que você gosta do outro. E acabou. É uma repetição, no fundo, esse episódio, ele é quase dispensável. E como ele é colocado em termos cômicos, ele se torna uma bola fora. De novo, se tudo isso aqui fosse apresentado com um certo grau de seriedade, de realmente questionar essa potencialidade que esse personagem sempre teve de ser meio humano, meio vulcano, caramba, isso aqui seria muito mais útil, com certeza, ao desenvolvimento da figura do Spock. E sim também, mais uma vez, né? Outra figura completamente reduzida foi a do Pike. Pike, caramba, o Pike é só um figurante nessa série, né? Meu Deus. Inclusive, isso se manifesta mais justamente no título do episódio, Charadas. E vocês sabem, muitas vezes, o título de um episódio, ele esclarece uma maneira de a gente enxergar basicamente o que está sendo apresentado naquela semana. Quando estava colocado ali charadas, você fica até curioso. E aí chega o ponto de charadas ali no meio daquele contexto, naquela saia justa, que está tudo acontecendo, de se tentar esconder que Spock já não é vulcano, ou pode ficar assim para sempre, na forma humana. Ok, aí vem Pike com aquela coisa lá de charadas. Cara, aquilo ali só uma birutice, embora no começo você possa pensar, não, agora... talvez, num certo contexto de brincadeira, venha a parte séria. E realmente eu fiquei com uma esperança do que isso pudesse acontecer. Mas não, tudo resultou apenas em mais uma piada. Depois ela foi reforçada mais um pouco quando o próprio pai do T'Pring, agora eu falei certo, não é o pai do Spock, é o pai do T'Pring, né? Ele também, isso é outra charada? Uma besteira. A primeira já foi besta, a segunda foi mais ainda. Intitular esse episódio como charadas é uma forçação de barra. O que é uma charada nesses moldes desta brincadeira? É você ficar fazendo os tais sinais para que a pessoa adivinhe o que você quer dizer, o que você está pensando. Então é isso. Quais são os sinais de uma paixão? É isso, a metáfora que está rolando aqui no contexto, no subtexto do roteiro. É isso, produção. Era essa genialidade que vocês estavam pensando? Caramba, isso não serve de nada, para falar a verdade. De novo, o que está acontecendo nesse episódio é uma redundância do que a gente já sabia. Os próprios personagens já sabiam que se gostavam. Eles já não se beijaram antes?
Se não me falha a memória, eles já se beijaram. Foi nessa temporada, não foi o primeiro episódio? Sei lá, não importa. Eles já se gostam. Ele, o Spock, já salvou a sua amada outra vez. Tudo que teve aqui foi só uma repetição. Não tem nada de novo, podemos colocar. Talvez a única coisa que a história se ajustou um pouco ao cânone, mas não oficialmente, é quase meio que dito assim, en passant, né? Bem de passagem, que é justamente o que a gente sabe da futura série, né, de Star Trek, nas aventuras de Kirk, quando a primeira vez T'Pring apareceu ali no contexto de Spock, era estabelecido, ou será estabelecido, depende do ponto de referência que a gente tenha, né, que eles estão há anos sem se verem. Na verdade, a última vez que Spock tinha visto a sua noiva foi quando ela era criança, os dois eram crianças, na verdade, né. Aqui a nova série estabeleceu que eles já se conhecem na fase adulta, você já ficou deslocado, né, o cano já foi furado. E aqui, basicamente, como eles têm uma relação ao final conturbada, obviamente, T'Pring percebe que está lá a sua oponente presente, né, a Chapel, ela fala ao final do episódio que é melhor eles ficarem afastados, ou seja, aí casa com aquela distância que depois vai ficar estabelecida na próxima série. Ou seja, no fundo, eles acabam até dando um pequeno alento para os fãs mais radicais, que querem tudo certinho ali na linha temporal, no cânone estabelecido pela primeira série, a original. Mas isso não é o suficiente para você dizer, então esse episódio aqui é válido. Não, é um episódio completamente descartável. Um pouco por ele ser cômico, mas principalmente porque ele não se leva a sério quando seria uma boa oportunidade. No fundo, não foram discutidos os valores vulcanos e muito menos os humanos. Sim, uma hora ou outra o texto até fica um pouquinho sério e fala a respeito disso. Na figura da mãe do Spock, por exemplo, algumas questões ficaram interessantes. Na boca da mãe da T'Pring, não. Ficou apenas uma personagem ali, exagerada. Na verdade, o episódio serviu para fazer uma representação, mais uma vez, que as mulheres são poderosas não, empoderadas, né? Elas são empoderadas, né? Poderosas de fato elas não são, não no contexto que eles querem, para falar a verdade, como eu sempre digo, as mulheres já são naturalmente poderosas, mas empoderamento faz com que na verdade elas fiquem reduzidas. A intenção forçada que faz elas perderem o poder, mesmo que elas demonstrem através dessa opressão masculina aqui dentro dessa história, você percebe, você está rebaixando a figura masculina porque você quer ficar mais forte que ele, né? Então você não é. Basicamente é a lógica. Também uma coisa, né? Facilidade com que chega a resolução. Na verdade, as três garotas vão pedir a solução lá para aquela entidade cósmica, né, temporal, não sei o quê. E a gente não fica sabendo exatamente o que precisa fazer. Só aparece depois a Chapel lá com o Whipple Spray, injeta sei lá o que nele, ele volta a ser o que ele sempre foi. Bom, um destaque aí para a atuação do Peck, que ficou legal, ele saindo, né, da sua persona Spock, se tornando uma coisa mais emotiva, ficou legal, inclusive quando ele recebe lá o Whipple Spray, ele fez uma boa variação, né, de expressão facial, passando para a gente que realmente ele estava voltando a ser aquele, né, seco, digamos assim, Spock, né, perdendo toda a jovialidade. Né. Também outra coisa, né, eles colocaram o Spock aqui nesse processo de avacalhação com a figura masculina como um adolescente, não colocaram como um homem humano apenas, não, eles tinham que colocar o homem humano ali numa posição inferior, ou seja, colocando como um adolescente que não sabe direito o que fazer com o próprio corpo. Também é um caminho que os roteiristas encontraram que é depreciativo. Não tem como dizer que não é. Tudo bem, isso favorecia o lado cômico, mas oportunidade perdida de se discutir o que é um vulcano, sem a parte vulcana sendo apenas humano. E uma questão interessante, né, que na parte de ficção científica, tudo bem, aquela entidade lá que era chamada de amarelo, né, pelo menos é o que estava se comunicando na primeira vez, falou, né, que eles foram reconstruídos, ambos os acidentados. Chapel também foi, a gente não sabe exatamente qual foi a gravidade absoluta ali, mas vamos considerar, se não fosse a ajuda daquelas entidades cósmicas ali, temporais, eles teriam morrido,
estavam liquidados em termos corpóreos, eu quero dizer, né? Então, Chapel também foi reconstruída, ela ficou direitinha. Por que o Spock, ele ficou, tudo bem, na aparência humana, mas por que humana? Porque eles se basearam na forma ali da Chapel, mas por que ele virou humano? Ele deixou de ser vulcano só porque ele perdeu a orelha? Sabe, foi uma forçação de barra ali no ponto de partida da ficção científica. De novo, a gente pode considerar que esse episódio aqui não é lá muito centrado nas questões de puro sci-fi. Não, é apenas uma deixazinha para se discutir o que eles querem de fato discutir, que é o empoderamento feminino o tempo todo. A figura ali da mãe de T'Pring é exatamente isso, né? Ela, na verdade, ela tem a mesma força esmagadora do que teve aquela advogada lá, amiga da Una no segundo episódio. Com a diferença, lá naquele episódio anterior, a personagem convidada, ela tinha força participativa como se fosse uma protagonista. Aqui, a convidada, mãe de T'Pring, ela não participa tanto, porque ela aparece só depois, acho que da metade do episódio para frente, se eu não me engano, né? Ela não tem o mesmo peso dramático, mas, estruturalmente falando, as duas figuras femininas têm o mesmo propósito ali para afetar a audiência. Ó, mulher é isso, é esse poder que vocês estão vendo. E vamos reparar, né? Elas sempre são sisudas, né? Elas sempre são marrentas, né? Donas do seu império. Eles nem sabem fazer variação daquilo que eles querem pregar. Se eles já fazem isso com os homens, não é porque não vão fazer com as mulheres, né? Eles não sabem, eles não são criativos. Agora é uma coisa até irônico, né? Quando a gente vê o que aconteceu naquele episódio final lá do último episódio da primeira temporada, né? Quando o Kirk participou, né? Onde ficou estabelecido ao final que o que importava salvar não era exatamente Kirk ou o Pike. Quem precisava ser salvo, quem era importante para todas as linhas temporais, era a figura do Spock, ou seja, o personagem Spock é o mais importante de toda a franquia. A própria Era de Latão meio que disse isso pra gente. Mas foi uma coisa só para o fã ficar, eba, que legal, eles gostam do Spock, respeitam o Spock. Não, eles não respeitam o Spock. O que eles estão fazendo aqui, já fizeram na primeira temporada, mas o que fizeram aqui no começo dessa segunda temporada, com os 4 primeiros episódios, tornando ele apenas um personagem cômico, e aqui sacramentando que ele é de fato o palhaço da nave, realmente, eles não respeitam o Spock, eles estão um pouco se lixando para o Spock. O Spock é apenas escada para a verdadeira personagem que eles querem colocar em destaque, que é a Chapel. Só isso. Também é uma coisa, né? Tudo bem que ela é oficializada como uma geneticista, né? Que ela manja dessas paradas, né? Mas é sempre estranho a gente ver o médico, o chefe médico da nave, meio que está fazendo outras coisas rotineiras ali na enfermaria e ela está tentando resolver o problema do Spock. Claro, de vez em quando, o M'Benga, ou Mabenga, né? Ele dá uns toques, você já tentou isso? Ou aquela outra coisa? Ela fala, sim, já fiz isso, já fiz. Como se também ele estivesse só enchendo o saco, né? Da capacidade dela, né? É estranho ver o médico-chefe não estar resolvendo de fato o problema. A gente está acostumado, né, com o McCoy e todos os outros médicos que foram apresentados depois nas outras séries, né? A gente não vê o médico-chefe resolvendo as paradas médicas. É muito estranho. Ah, verdade, ele é homem. Então está bem explicado, está muito bem explicado. Enfim, um episódio sofrível. De vez em quando ele é bonitinho. É o popular, né? Bonitinho, mas ordinário. É basicamente o que é esse episódio por aqui. Portanto, para esse 5º episódio, né, que fecha a primeira metade da segunda temporada de Stranger New Worlds, eu atribuo apenas 2,5. Uma nota mediana, 2,5 asteriscos. É o suficiente. Não merece mais do que isso. Talvez até menos. Talvez um 2 se você assistir de mau humor. Como eu ri de vez em quando, né? Achei bonitinho em alguns momentos. Vai, tá 2,5. Tá bom. É isso mesmo. É isso.